Bem-vindos, bem-vindos. Hoje, como é que você faz para poder aumentar a sua performance? Bom, 8 menos 4. Como fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito? Para você poder atingir esse nível de resultado, você precisa construir 3 pilares que são: primeiro pilar, gestão de tarefas, você gerenciar as suas tarefas corretamente. Segundo pilar, otimização de tarefas, você facilitar realmente a sua gestão de tarefas, você facilitar a sua realização das tarefas. E terceiro pilar, gestão de energia, como gerenciar e otimizar a sua energia física, mental e emocional, considerando que você precisa de energia para realmente realizar suas tarefas, realizar os seus projetos, consequentemente ter mais performance e produtividade e assim conseguir atingir o 8 menos 4. Para você poder fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito, você precisa construir os pilares. E o que constrói os pilares são os princípios. Cada pilar tem 18 princípios. Os princípios são similares, os princípios sim, eles se conectam harmoniosamente bem, só que eles são diferentes. É claro que tem alguns princípios que são similares a outros, como por exemplo a gente viu o princípio de planejamento, vários outros princípios similares, princípio de organização. Então os princípios eles acabam se completando de uma forma bem harmoniosa e eficiente para você conseguir aumentar sua produtividade e atingir o 8 menos 4. Mas agora vem a pergunta. Qual que é esse princípio que te faz ter performance? O princípio que eu vou abordar aqui hoje é um princípio que vai aumentar a sua performance e vai aumentar o seu foco. Porque se tem uma coisa que você precisa para poder atingir o 8 menos 4, é foco. Se você não tiver foco, você não tem produtividade. E se você não tem foco, é bem provável que você tenha confusão, falta de clareza, tá se distraindo, falta de atenção. E tudo isso resulta em baixa performance, baixa produtividade, consequentemente, diminui a chance de você atingir o 8 menos 4. Então não tem como você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito. Talvez você faça em 8 horas realmente, e na maioria dos casos você não consegue nem fazer em 8 horas. Você faz em 9, você faz em 10, por questão da falta de foco. E o que eu vou apresentar aqui hoje é como é que você faz para realmente melhorar essa sua performance durante a realização das tarefas, do projeto que você está realizando, independente da tarefa que você está fazendo. Eu vou te mostrar aqui uma forma de você fazer isso de uma maneira mais eficiente, de uma maneira onde você vai conseguir ter mais foco e, consequentemente, ter mais produtividade e atingir, de fato, 8 menos 4. Mas eu quero deixar claro, esse princípio aqui vai te ajudar, o que eu vou falar aqui hoje vai te ajudar para que você consiga atingir o 8 menos 4. Sim, é um atalho, é um veículo, é um meio, é um pedaço realmente do seu quebra-cabeça para você poder atingir o 8 menos 4. Só que só isso não é o suficiente para você atingir o 8 menos 4. Para você poder atingir o 8 menos 4, é você construir os princípios, cada um dos princípios que constrói cada um dos pilares. Não é só um princípio que vai te ajudar você a atingir o 8 menos 4. É claro que se você aplicar um princípio, provavelmente você vai perceber uma diferença na sua produtividade, uma diferença da forma com que você vai enxergar aquela tarefa, a diferença da forma com que você vai gerenciar aquela tarefa, você vai facilitar aquela tarefa, uma forma com que você vai ter mais clareza sobre o que fazer, sobre o que não fazer. Claro que os princípios eles te dão tudo isso, só que eles em conjunto aumentam a sua produtividade e faz com que você realize as tarefas na sua plena potência. Mas agora, que princípio é esse para que eu possa realmente aumentar minha performance e fazer com que eu aumente o meu foco na realização de uma tarefa? Esse princípio ele é muito conhecido, ele é chamado de Pomodoro. Se você que está aqui é uma pessoa que normalmente se interessa por esse tipo de assunto, que é a gestão do tempo, uma pessoa que já estuda já durante um pequeno tempo, curto tempo, médio tempo, ou até mesmo longo tempo, principalmente,
é bem provável que você conheça Pomodoro. No nosso caso, aqui a gente chama de princípio de Pomodoro, mas também é conhecida como a técnica de Pomodoro. Pomodoro, traduzindo do italiano para o português, significa tomate. Só que o tomate que a gente está falando aqui não é o tomate no sentido de alimento, né? O tomate de comer. Mas sim, a gente está falando de tomate que é um tipo de relógio específico que marca o tempo. Mais especificamente como um temporizador que nós temos em celulares modernos hoje em dia. Então, esse tomate ele marcava o tempo realmente. Por exemplo, 25 minutos e depois parava 5 minutos de intervalo e depois ele tocava novamente. Pelo menos era assim que a pessoa que utilizava ele na época programava ele. Né? E eu estou falando do Francisco Cirillo, que é a pessoa que criou realmente a técnica de Pomodoro. Só que o Pomodoro tem a ver em si com esse temporizador? Bom, basicamente funciona assim. O Francisco, né? O Francisco Cirillo, que é a pessoa que criou a técnica de Pomodoro, ele estava fazendo faculdade, né, na universidade, e ele estava se sentindo muito esgotado referente à quantidade de tarefas que ele tinha para poder fazer. E aí, ele teve uma ideia que foi a seguinte: e se eu pegar o meu temporizador aqui, o tomate, o meu temporizador aqui, marcar 25 minutos para poder fazer essas tarefas e fazer uma pequena pausa de 5 minutos entre essas tarefas. E fazer isso, fazer 4 ciclos desse. 4 ciclos onde 25 minutos eu realmente trabalho, estudo, faço o que eu preciso, realizar minhas tarefas. 5 minutos eu paro por algum momento, por um intervalo. Depois faço um segundo ciclo, onde eu trabalho 25 minutos de foco, depois 5 minutos de intervalo, e depois assim sucessivamente, completando 4 ciclos. E quando eu vou para o quinto ciclo, eu pego e trabalho 25 minutos, mas eu me dou uma pausa um pouco maior, uma pausa de 10 minutos ao invés de 5. E assim ele utilizou, né, ele desenvolveu essa técnica de Pomodoro, que funciona dessa maneira, e aí ele percebeu que ele tinha muito mais produtividade. Por quê? Porque ele realmente se sentava para poder focar durante aquele tempo. Então, durante aquele tempo, ele não focava em mais nada além da tarefa ali que ele tinha para realizar naquele momento. E ele parava por 5 minutos para poder descansar, para poder beber uma água, tomar um café, fazer outras coisas que não estavam relacionadas com aquela tarefa. E depois, tocava 5 minutos no temporizador, ele retornava para poder realizar a tarefa mais 25 minutos. 25 minutos de foco pleno. Então, basicamente, é assim que funciona a técnica de Pomodoro que ele propôs para nós e que é utilizada até hoje. É uma das técnicas que cá entre nós, se não for ela, é a técnica da priorização, que são as duas técnicas mais utilizadas que eu vejo por aí em questão de gestão do tempo, em questão de produtividade. É uma das técnicas mais divulgadas, então a técnica de Pomodoro é muito eficiente, tanto é que eu vou destrinchá-la aqui hoje, eu vou te mostrar os pequenos detalhes de como é que ela funciona realmente na prática. Mas se você já conhece ela, então provavelmente talvez você já aplica, talvez não. Eu vou te trazer clareza sobre essa técnica e meu ponto de vista sobre ela. Primeiramente, uma técnica que eu utilizo, inclusive, só que ao invés de que eu utilize 25 minutos, eu costumo mesclar ela na hora que eu vou utilizar. Eu utilizo ela, ao invés de ser 25 minutos, eu utilizo 50 minutos, ou seja, eu dobro. Assim como eu também dobro o tempo de intervalo. Então, ao invés de implementar ela 25 minutos de bloco de foco pleno na tarefa, eu coloco 50 minutos. E ao invés de ser 5 minutos de intervalo, eu coloco 10 minutos de intervalo para realmente fazer uma pausa ali no meu dia. Só que eu costumo mesclar também
25-5 e 50-10. Costumo mesclar também, que pode ser bem interessante. Para projetos um pouco maiores, é interessante mesclar 25-5 e 50-10. Mas por que usar o princípio de Pomodoro, né? Apesar de você provavelmente deve ter percebido que é uma técnica bastante eficiente para a questão do foco, para a questão também de você ter um tempo para você, para dar uma relaxada, para poder se desligar um pouco da tarefa, que às vezes está bastante sufocante. Então ficou claro que realmente essa técnica é importante para o foco, mas eu quero realmente destrinchar e trazer clareza sobre o que acontece no dia a dia das pessoas, na maioria das pessoas. Que é o seguinte, a pessoa senta para poder trabalhar, ou a pessoa está realizando uma tarefa, está realizando um projeto, e a pessoa, ela tem aquelas pessoas que focam demais e tem aquelas pessoas que focam de menos. E focar demais e focar de menos não é exatamente algo muito bom. Porque para as pessoas que focam demais na realização da tarefa, elas acabam às vezes até ignorando a questão da pausa, a questão de dar um tempo, a questão de se desligar um pouco daquela tarefa, para as ideias provavelmente irão fluir melhor, para poder beber uma água, para poder hidratar o seu corpo, para poder beber um café, para dar um pouco mais de energia. Então essas pausas são muito importantes para que nós possamos realmente performar melhor ainda do que nós já estamos performando naquela tarefa. Então a gente tem pessoas que realmente não tiram pausas ou tiram pausas muito curtas e trabalham durante longos períodos sem pausa. Ou trabalham em longos períodos com uma pausa muito, muito pequena. Então tem pessoas aí que trabalham 3 horas direto, 4 horas direto ali focado na tarefa e aparentemente pode parecer algo positivo, mas acredita em mim, não é. Do ponto de vista da produtividade, a gente produz bem mais quando a gente para um pouco, a gente se desliga um pouco e quando a gente volta mais forte do que antes. E também a gente tem aquelas pessoas que fazem intervalos muito longos e trabalham um pouco. E também a gente tem aquelas pessoas que trabalham e fazem intervalo. Como é que funciona isso, Vitor? É aquela pessoa que ela está escrevendo, por exemplo, a pessoa está escrevendo um artigo muito importante, mas ao mesmo tempo ela está na rede social. Então ela escreve o artigo, para um pouco, responde mensagem. Ela está escrevendo um artigo, para um pouco e tem que ir até o banheiro. Ela está fazendo algo, depois ela vai parar um pouco para beber um café. Então fica algo assim, ela não para realmente para poder fazer o intervalo, para relaxar realmente de fato, e ela também não trabalha com 100% de foco pleno ali naquela tarefa. Então ela não faz nenhuma coisa e nem outra com maestria. E o interessante seria ela realmente sentar, focar na tarefa que precisa ser feita e depois ela vai para o intervalo. E não é incomum a gente perceber que a técnica de Pomodoro ela não é implementada em vários lugares, como por exemplo na escola, né, no colégio. Normalmente os alunos eles passam cerca de 2 horas e meia dentro da sala de aula e depois eles vão para um intervalo, um pequeno intervalo de cerca de 15, 20 minutos e depois eles retornam para suas aulas para mais 1 hora e meia, 2 horas de aula e depois eles vão embora para casa. É claro que é um modelo diferente e tal, mas a gente poderia pensar sobre isso, refletir sobre isso. É claro que tem os alunos que saem da sala, né, durante a aula para poder fazer essa pausa, que é bem importante. Mas agora, como implementar o princípio de Pomodoro, né? A gente já conseguiu compreender que através desse princípio você conseguirá ter realmente foco pleno para poder realizar a tarefa. E se nós queremos atingir o 8-4, ou seja, se você quer fazer em 4 horas, o que levaria 8 horas para ser feito, né? Se você tem uma tarefa aí que você gostaria de fazer ela
na metade do tempo que você gastaria para poder realizar ela, o princípio de Pomodoro pode te ajudar. Por quê? Porque se você não consegue manter o foco ali na tarefa que você está realizando, como é que você vai conseguir realizar ela na metade do tempo? Se você não tem realmente o foco pleno, se você realmente foca na tarefa, mas ao mesmo né, se você está sentado realizando a tarefa, mas ao mesmo tempo você está fazendo outras coisas, respondendo mensagens, escrevendo um e-mail ao mesmo tempo que você está escrevendo um artigo, você está se distraindo. Então, normalmente, isso é contraprodutivo, né? A multitarefas é contraprodutivo realmente ao foco. Então, vamos implementar então o princípio de Pomodoro, que vai te ajudar muito para que você consiga realmente atingir o 8-4. Para você implementar o princípio de Pomodoro, primeiramente eu vou compartilhar com você os três formas, né, de você conseguir implementar o princípio de Pomodoro, e você pode utilizar realmente da forma que você achar melhor aí no seu dia a dia. Mas essas 3 formas são: primeira forma de você aplicar o princípio de Pomodoro a primeira forma é 25-5. Essa é a forma mais conhecida, essa é a forma tradicional desse princípio de Pomodoro. E através do princípio do 25-5, você, no caso, trabalha 25 minutos com foco pleno, né? É um bloco de foco pleno ali. E quando eu falo trabalho, pode ser qualquer coisa que você esteja realizando, está estudando, não importa o que você está fazendo. 25 minutos de foco pleno ali no que você está realizando. Coloca um intervalo de 5 minutos. 5 minutos de intervalo. E você pode fazer o que você quiser durante esse tempo de 5 minutos. Pode até ficar nas redes sociais, beber uma água, ir no banheiro, beber um café, conversar com as pessoas, descer as escadas, fazer uma pequena caminhada. Fica a seu critério o que você vai fazer com o seu intervalo. Esse tempo é seu, para vocês, mas não é para realizar a tarefa, tá? Aquele tempo é para você realmente pausar para fazer algo para você, tá? Não relacionado à tarefa. Então, 25 minutos de bloco de foco pleno na tarefa e 5 minutos de intervalo. A segunda forma de você aplicar o princípio de Pomodoro é o 50-10, que é a que eu utilizo. Ou seja, você trabalha durante 50 minutos focado ali, né? 50 minutos de bloco de foco pleno e 10 minutos de intervalo. E aí é o dobro do tempo, como você viu, é o dobro do tempo da proposta anterior, 25-5. Agora é 50-10, você focado ali na tarefa, no projeto que você está realizando, no estudo, no que você está fazendo. E depois a gente tem o último, que é a terceira forma, que é a mesclagem. A mesclagem é você combinar o 25-5 e o 50-10. Então você pode utilizar ele da forma que você achar necessário. Por exemplo, você pode começar o seu dia com 25 minutos de 25 minutos de foco pleno e 5 minutos de intervalo. Aí depois você pode ir para 50-10, 50 minutos de bloco de foco pleno e depois 10 de intervalo, e depois você pode voltar. Fica a seu critério a forma que você vai utilizar. Só que tem mais uma regrinha dentre eles. Para você poder aplicar cada uma dessas formas, tem uma regra básica. A regra básica é o ciclo. Então funciona assim. Vou pegar o 25-5 como exemplo. Você vai realizar durante 25 minutos a sua tarefa com, o seu bloco de foco pleno é 25 minutos para você poder focar naquela tarefa. Depois 5 minutos de intervalo. Ok. Você vai fazer isso durante 4 ciclos, certo? Durante 4 ciclos, você vai fazer isso. 25 minutos de foco pleno, 5 minutos de intervalo. 25 minutos de foco pleno, 5 minutos de intervalo.
terceiro ciclo também, quarto ciclo também. Quando você já chegar no quinto ciclo, você vai fazer 25 minutos de bloco de foco pleno. Agora, os 5 minutos de intervalo, você vai se dar 10 minutos de intervalo. A cada 4 ciclos, você vai se dar o dobro do intervalo. No caso, da forma do 25-5, como é 5 minutos de intervalo, você vai se dar 10 minutos de intervalo depois de 4 ciclos. Depois de 10 ciclos, depois de 4 ciclos, você vai se dar 10 minutos de intervalo ao invés de 5. No caso do 50-10, ao invés de você se dar, depois de 4 ciclos, ao invés de você se dar 10 minutos de intervalo, você vai se dar 20 minutos de intervalo, o dobro do tempo de intervalo, para você poder fazer o que você quiser depois desses 4 ciclos, tá? E na mesclagem, eu recomendo que você realmente, você pode utilizar realmente 4 ciclos, 4 ciclos do 25-5, e aí depois, quando você chegar no quinto ciclo, você se dá esses 5 minutos a mais aí, e depois você pode ir para o 50-10, depois de 50-10 você pode voltar para o 25-5. A minha recomendação para você, independente de qual desses você escolha, é o seguinte, é que para projetos um pouco maiores, né, para projetos um pouco maiores, que vai consumir bastante do seu tempo, eu recomendo 50-10, tá? Mas agora, como é que você aplica o princípio de Pomodoro realmente na prática? Para você implementar ele, como é que você faz? Então, a gente vai focar aqui agora, são 3 passos simples, que vai incluir as tarefas, no caso, você vai precisar de um planejamento diário, onde tem todas as suas tarefas, como eu já havia mencionado no princípio do planejamento diário. Tá vendo a importância do checklist? Tudo isso é importante agora. Então, você vai precisar do seu planejamento diário, com todas as suas tarefas. Você depois vai precisar escolher qual forma você quer utilizar o princípio de Pomodoro, e depois você vai marcar a tarefa como concluída. Então, eu vou explicar cada um desses 3 passos para você conseguir compreender e colocar na prática. Então, vamos lá? Passo 1. Passo 1 é planejamento diário. Bom, para você poder implementar o Pomodoro, você precisa saber quais as tarefas que você precisa realizar. E, gente, na gestão de tarefas, eu já expliquei todos os princípios para você poder gerenciar suas tarefas. Tudo sobre gestão de tarefas está lá, né? Tudo sobre gestão de tarefas está lá. Cada tarefa que você precisa gerenciar, né? O que é checklist do que fazer, checklist do que não fazer, como montar seu checklist do que fazer, como montar seu checklist do que não fazer, bloco de tarefas, bloco de projetos, rascunho de checklist, mas o principal, priorização, mas o principal aqui é o planejamento diário. Então você já tem em mãos o seu planejamento diário, tá? Você já tem em mãos o seu planejamento diário. Você já tem em mãos o seu projeto de planejamento diário. O planejamento diário, então, para você que talvez não tenha assistido a aula, ou só para recapitular aqui rapidamente, o planejamento diário é uma lista de tarefas do seu dia. E você faz essa lista, você constrói essa lista na noite anterior do seu dia. Então, por exemplo, hoje é sábado, no momento que eu gravo essa aula é sábado. A minha lista, o meu planejamento diário, vai ser preparado no sábado à noite para o meu domingo. Então, no domingo eu só executo as tarefas que eu escrevi no sábado à noite. Você consegue compreender isso? Então, planejamento diário é uma lista de tarefas que você vai realizar naquele dia específico. Tá ok? E para você poder implementar o princípio de Pomodoro, você vai precisar ter uma lista de tarefas que você deseja realizar. Agora que você já, tem a sua lista de tarefas aí, ou depois, se você quiser ir lá e assistir a aula sobre planejamento diário, se você quiser revisar essa aula, vai lá, eu recomendo.
a gente vai agora para... Tá vendo como é que os princípios eles se conectam? Não tem como você aplicar essa técnica sem você saber as tarefas que você precisa realizar, certo? Passo 2. O passo 2 é a escolha da forma que você deseja implementar o princípio de Pomodoro. Então, eu apresentei para você 3 formas de você aplicar o princípio de Pomodoro. Eu apresentei o 25-5, o 50-10 e a mesclagem. Agora é o seguinte, qual desses você vai escolher? Né? Isso vai ficar a seu critério. Se você quiser escolher o 25-5, se você escolher o 50-10, e se você quiser escolher a mesclagem, fica a seu critério. Mas as regras, não esqueça das regras. Agora você vai escolher qual desses você vai querer implementar as suas tarefas. Agora, a minha recomendação para você é a seguinte. Se você vai realizar uma tarefa que está no seu planejamento diário, e essa tarefa é um pouco maior e você acredita que você vai gastar cerca de 50 minutos para poder realizar ela, ou até mais tempo, eu recomendo o 50-10. Agora, se é uma tarefa que você vai concluir ela rapidamente e tal, aí você pode utilizar o 25-5. Mas é só uma recomendação. Se você quiser, por exemplo, uma tarefa que você sabe que você vai gastar cerca de 50 minutos, se você quiser fazer da forma 25-5, tá tudo bem também, tá certo? A técnica vai funcionar muito bem do mesmo jeito. Mas é só uma recomendação que talvez para você pode soar interessante. Eu quero concluir essa tarefa aqui nesse momento, então eu vou utilizar o 50-10 porque eu quero concluir essa tarefa. E depois do intervalo, eu quero ir para outra tarefa, né? Eu gosto muito de pensar dessa forma porque no próximo intervalo aí eu já vou para outra tarefa, para outro projeto. Então escolha realmente o seu bloco de tarefas, tá? Em referente, você vai precisar também de um temporizador, tá? Não precisa ser o Pomodoro em si, não precisa ser o tomate em si, né? Aquele temporizador, né? Temporizador de cozinha que eu mencionei anteriormente, mas pode ser qualquer temporizador. Hoje em dia, todo celular, creio eu, né? Esses celulares mais modernos têm temporizador e você marca 25 minutos, concluiu, 5 minutos de intervalo. Ou se você quiser utilizar alarme, você também pode ficar tranquilo, tá? Alarmes também funcionam muito bem, como por exemplo, 8 horas da manhã, né, o horário que você começa a trabalhar, você pausa, né, você para 8h50, depois 9 horas você retorna, depois 9h50 você faz a pausa, depois 10 horas você continua, enfim, é um exemplo de como você pode utilizar. Então você pode utilizar no formato de temporizador ou no formato de alarme. Eu normalmente utilizo no formato de alarme, mas claro, dependendo do projeto, é realizado no formato de temporizador. E celulares, aparelhos têm temporizador, tá? Também tem temporizador online que você também pode acessar com bastante facilidade. E por último, agora a gente tem o terceiro passo, né? O passo 3, que é você marcar a tarefa como concluída. No seu momento de intervalo, quando você chegar no intervalo e você concluiu aquela tarefa, marque como concluída, tá? É por isso que eu recomendo que você realmente coloque as suas tarefas no bloco de notas no modo caixa de seleção. Porque aí você concluiu a tarefa, você clica para poder selecionar. Isso te dá uma sensação de felicidade, de bem-estar, que você realmente está concluindo os seus projetos e você vai se sentir um pouco mais feliz e mais motivado para continuar realizando as tarefas. Então, aproveite o seu intervalo, tá? Muita gente às vezes quer aproveitar o intervalo, quer trabalhar mais, mas não. O intervalo é um momento de pausa. Então realmente pausa, então realmente para. Então realmente vai lá e toma um café, bebe uma água, vai até o banheiro, conversa com as pessoas. Se você quiser jogar videogame, você pode jogar durante esses minutos de intervalo. Come alguma coisa, se alimenta.
faz alguma técnica de respiração, mas o fato é que esse tempo é para você. Você pode gastar ele da forma que você quiser, que você desejar. Que você desejar. A mesma coisa é o tempo de bloco freno. Quando você estiver fazendo a tarefa, faça a tarefa. Quando você estiver no intervalo, esteja no intervalo. Tá certo? E eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.